Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Vamos conversar um pouquinho hoje no capítulo de Juízes 5 sobre celebrar, sobre comemorar, sobre vitórias. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já passou por uma situação de livramento, por uma situação de vitória que você, caramba, aquilo passou, você seguiu e você sequer agradeceu, você sequer celebrou com Deus, você sequer celebrou com você mesmo, você simplesmente passou por cima daquilo e nem deu importância? Já aconteceu isso contigo? Esse capítulo, pessoal, ele aborda um tema, ele cita, ele fala que vitórias que não são celebradas, que não são lembradas, elas são esquecidas, elas são banalizadas. E ainda mais, se você não celebra, quando você celebra, normalmente você celebra com pessoas, você celebra com os seus. Quando você não celebra com os seus não sabem o que você conquistou, eles não, é o que a gente já falou em capítulos anteriores. A geração não sabe quem é Deus, ela não conhece o Senhor, ela não sabe por que aquilo aconteceu, não sabe como aconteceu. E por conseguinte, ela vive como a música do Zeca Pagodinho fala, deixando a vida levar, deixa a vida me levar. Ela não tem um propósito, ela não tem um significado. Certo? Bom, esse capítulo, tá, ele me disse muito em particular, e eu quero trazer para você uma situação que aconteceu comigo. Fica aí até o final que você vai talvez se identificar com esse tipo de situação. Muito interessante nesse capítulo também, e é confirmada e ratificada a liderança de Débora, né? Débora, ela, nesse cântico, no contexto, né? Após a batalha, né? Eles vencem lá o rei Cirena, eu sempre esqueço, Cícera, o rei Cícera, eles vencem, né? Jael, aquela mulher levantada por Deus, ela, assim como Débora havia falado, ela enfia uma estaca na cabeça dele e assim o povo vence, né? O povo israelita vence. Eles voltam a ter paz por décadas e naturalmente que eles voltam a obedecer o Senhor, eles voltam a honrar o Senhor, a glorificar o Senhor. E essa celebração, esse cântico, nesse cântico de vitória, ele diz muito disso. A primeira coisa que eles fazem, que Débora orienta que eles façam, é o que? Ganhamos, somos vitoriosos, derrotamos o inimigo, vamos celebrar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, vamos agradecer a Deus. Esse agradecimento, ele vem em forma de cântico, em forma de poesia, mas ele lembra aqueles que se prontificaram. Ela lembra, no cântico ela fala, aqueles que se prontificaram, né? Aqueles que foram ponta firme, como se diz na gíria, né? Aqueles que foram ponta firme, na mesma hora chegaram ali, ó, tamo junto, vamos embora, vamos pra cima. Aqueles que hesitaram, aqueles que, putz, rapaz, mas será que vai dar? Ih, cara, não sei se vai dar pra eu ir, tô com um probleminha aqui, sabe aquela coisa? Aquela pessoa que diz pra você, ó, meu irmão, precisou de mim, pode contar comigo, tamo junto. Aí você, na hora que você precisa, ih, rapaz, justamente hoje, cara, caramba, eu tô com um compromisso, não dá. Todos nós já passamos por isso, como pessoas que fazem ou pessoas que sofrem essa atitude, né? Todo mundo já passou, não tem para onde correr, certo? A questão é, você é mais uma coisa ou menos outra coisa? Aí é de cada um, né? Acho que é para reflexão, acho que a gente precisa refletir e ver que tipo de pessoa que a gente é. Então ela lembra disso tudo, né? E quando você faz isso, você mantém a sua memória ativa. Você lembra de onde, o que você enfrentou, de onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. E quem, né, o mais importante, quem te capacitou para conseguir isso que você conseguiu. Ou seja, ela está glorificando, ela está honrando a Deus, lembrando que foi Deus quem lutou conosco, foi Deus quem proporcionou que nós tivéssemos oportunidade de ser vitoriosos. É Ele que sempre faz. Isso, consequentemente, se você celebra com constância, né, com regularidade, você faz com que os que venham depois de você conheçam, entendam, busquem também o mesmo conhecimento que você. Na medida que você não fala disso, que você não celebra isso, isso fica no esquecimento, simplesmente você passa e acabou, né? Uma situação que aconteceu comigo
só para você entender como eu entendo e como eu reflito, como eu percebo esse tipo de situação, como esse cântico da vitória, celebrar vitórias. No sábado de carnaval, semana passada, né? Sábado, exatamente sábado passado, eu fiz uma viagem no aplicativo, né? Eu dirijo no aplicativo profissionalmente, e eu estava na estrada numa velocidade constante, uma autoestrada, né? Que tem velocidade aí de 80 por hora, entre 80 e 100, se não me engano, numa autoestrada. E de repente, cara, saiu alguém na minha frente. O sujeito saiu, correu do acostamento e foi pra pista. Só que ele não passou na pista, ele correu e ficou na minha direção, assim. Só deu tempo de eu dar um toque no freio e colocar pro lado. E graças a Deus, foi que manipulou ali o volante e eu consegui sair. Porque foi um susto muito grande. Você vai falar assim, você não estava atento. Pelo contrário, eu estava super atento. Só que imagina o seguinte, de repente sai alguém da estrada e corre. Você não espera isso. Você não espera isso numa autoestrada, que alguém faça isso. Ok, Olavo, você tem que esperar tudo, ainda mais você que é motorista e tal. Isso, eu faço isso. Só que foi muito rápido. Muito rápido. Quem dirige sabe disso. Foi muito rápido. A pessoa saiu e eu ainda consegui, né, graças a Deus me capacitou, eu consegui sair. Cara, eu fiquei branco, né, como diz no popular. Fiquei em branco, falei, meu Deus do céu, primeira coisa que eu pensei, Deus, muito obrigado, Senhor, caramba, graças a Deus não aconteceu o pior aqui, já pensou? Na mesma hora eu pensei, né, eu falei, cara, bate o carro, o sujeito poderia vir a perder a vida, aí depois você vai descendo os níveis de importância, o mais importante é a vida do cara, lógico, mas poderia me causar um acidente, eu perder o controle do carro e eu bater em outros carros, né? E eu mesmo perder a minha vida, e aí como é que ficaria o meu filho, né? Tinha gente dentro do carro, tinha passageiro dentro do carro, de repente o passageiro poderia ter um problema, e a família do cara, aí você vai pensando em tudo, aí depois você desce mais de nível, caramba, meu carro, eu ia ter que mandar para o seguro, eu ia ficar dias sem trabalhar, como é que eu ia fazer o sustento da minha família, eu e meu filho, rapaz, você fala, cara, olha de quanta coisa Deus me livrou. Olha quanta coisa Deus evitou que acontecesse. E aí, é o que eu te falo. Como que eu faço? Eu simplesmente passo por cima disso e vou embora? Pelo contrário, celebrei demais. Comentei com um amigo. Né, falei, cara, que graças a Deus Deus me livrou hoje de uma situação assim absurda. Né? Eu nem me recordo se acho que eu falei com o Heitor, sim, falei, nós estávamos lá depois na casa do meu tio, na segunda eu comentei lá. Então assim, uma coisa que não saiu da minha cabeça, vira e mexe eu lembro, tá muito recente, né? Eu lembro e falo, caramba Deus, muito obrigado, poxa Deus, graças a Deus, aquele rapaz, espero que ele não tenha feito de novo, né? Que de repente comigo, Deus evitou, Deus me livrou, mas pode ser que a outra pessoa não tenha tido jeito, o cara teve que passar por aquilo, né? Então assim, esse momento é de celebrar. Mas como celebrar isso? Com pagode, com churrasco, com uma festa, com comelância? Não necessariamente, pessoal. A celebração, ela não necessariamente é sempre festa, música alta. Não. A celebração é com você mesmo, você e Deus agradecer, você e a sua família. Uma coisa muito interessante, falando em celebração, é que às vezes o que é celebrar para você, para mim, acredito que celebrar seja muito você dar tempo de qualidade à sua família, sentar-se com seu filho e deixar de falar, sentar-se com a sua esposa e deixar ela falar, sentar-se com seu marido e deixar de falar, sabe? Trocar ideia com eles, conversar com eles de forma natural, de forma sem ser julgadora, sem ser até mesmo manipuladora, sem querer taxar, sem querer exigir regras, colocar condições, simplesmente ouvir. Imagino que essa seja uma maneira também de celebrar, também de curtir essa vitória. Então é isso, o capítulo de hoje é sobre celebrar,
né? É um cântico da vitória. A celebração ela é importante, ela faz parte, recapitulando, ela nos faz entender o porquê daquilo aconteceu, ela faz com que as gerações futuras entendam e conheçam o que aconteceu e por que aconteceu. Ela nos faz, principalmente, pessoal, reconhecer quem tem o poder de fazer que nós tenhamos as vitórias, que é Deus. Então, é isso que nós buscamos, buscar celebrar as vitórias, buscar lembrar, né, do esforço que fizemos, do quanto tivemos às vezes que abrir mão, do quanto tivemos que suportar para atingir vitórias que precisamos sim celebrar, precisamos comemorar, precisamos lembrar, precisamos passar às gerações futuras. Pelo menos é a minha opinião e é assim que eu procuro viver. Beleza, pessoal? Bom, se você curtiu, se você gostou desse tipo de conteúdo, vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, faça aí a sua inscrição. É de graça, você não paga absolutamente nada, você me ajuda bastante a divulgar a palavra de Deus. Ative o sino de notificações, que aí você vai ser avisado quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também curta, que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é muito interessante, é muito inteligente, muito bacana a sua crítica, a sugestão, o testemunho, vai ser muito legal a gente receber esse comentário de forma inteligente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele manda esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas podem conhecer o conteúdo, conversar, refletir. Principalmente, pessoal, buscar viver, né? Buscar viver na prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.